Então o que nós temos aqui, amigos? Nós temos aqui, eu apresento para vocês aqui esses nomes, todos esses nomes, e eu quero explicar o seguinte: o homem judeu que o cristianismo conhece como Jesus, na verdade o nome dele nunca foi Jesus, jamais pode ser Jesus. Primeiro, em sua própria língua, na Lashon Ivrit, na língua hebraica, de acordo com os escritos do chamado Novo Testamento, em hebraico chamado de Brit Hadashah, menciona que ele falava língua hebraica. No texto de Shelichim, que na verdade foi conhecido como o texto de Atos dos Apóstolos, né? Menciona que ele falava em língua hebraica, ok? Ou seja, a língua nativa do povo de Israel, do povo judeu, tá? E por que o nome dele jamais pode ser Jesus? Primeiro porque no texto da Brit Hadashah, tá? Quando eu falo Brit Hadashah, eu não estou falando do Novo Testamento português da Bíblia. Eu estou falando do Novo Testamento, tá? Que na verdade é chamado de Brit Hadashah, que é o texto hebraico, tá? Que existe lá em Israel. Aí tem gente que fala assim, principalmente o pessoal do cristianismo protestante: ah, mas os judeus não aceitaram ele. Ah, mas os judeus não aceitaram ele, tá? Isso é uma parte dos judeus da época não aceitou ele, mas existiu uma grande parte de judeus que aceitou ele. E hoje em Israel existe judeus que não acreditam nele, existe judeus que acreditam nele, tá bom? Isso é falta de informação para o povo evangélico, o cristão protestante, tá? Só que um detalhe: o povo judeu, o povo de Israel, muitos deles lá acreditam nele. Só que é o seguinte: as escrituras que está na mão do povo de Israel, o chamado Brit Hadashah, que fala exatamente 100% dele, tá? E o nome dele não tem como ser Jesus. Primeiro porque ele nasceu na terra de Israel falando hebraico, tá? E recebeu o nome nativo, o nome hebraico, que é exatamente esse daqui. Então nós temos uma relação de nomes aqui que foi dado para ele. Ou seja, Jesus é o nome mais conhecido no mundo, mundialmente falando, e no Brasil. Só que esse não é o nome dele, não pode ser o nome dele, e não significa salvação. Por que não significa salvação? Exatamente os padres da igreja, a primeira igreja que existiu foi a igreja católica, ok? Que foi constituída através de Constantinos. Ele foi um imperador romano da Grécia. Ele construiu a Nova Grécia, né? Ele construiu a Nova Grécia e ele estabeleceu a primeira igreja em Constantinopla. E lá ele teve um grupo de vários padres que o ajudou também, porque na verdade ele ditava as regras. E ele construiu Constantinopla, tá? Constantinopla e a Nova Grécia. A Nova Grécia dominava a língua grega, tá? E também a língua latina. E aqui nós temos os nomes gregos e latim e português. Português descende do grego e do latim, tá? E também de Portugal. Tanto que no dicionário do Brasil, os padres eles vieram de Portugal para o Brasil, tá? Eles dominavam a língua portuguesa de português, e daí surgiu a língua portuguesa, tá? E o que acontece? Eles fizeram a Bíblia, eles escreveram a Bíblia no Centro de Estudos Gregos, tá? Da Gregoriana. E isso diferencia no texto da Brit Hadashah. Por quê? Tem gente que fala: ah, não, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas porque não sabe que jamais o judeu, né, poderia falar grego, ok?
Então jamais ele poderia falar grego, tá? Ele não falava grego. Menciona no texto que ele falava em língua hebraica. Ele falava com Shaul Hashaliach, o mensageiro. Shaul foi conhecido como Paulo na Bíblia em português. Na verdade o nome dele é Shaul, o nome verdadeiro dele é Shaul Hashaliach. E menciona o texto de Shelichim 26:13, menciona lá, foi conhecido como Atos, capítulo 26, versículo 13, menciona que houve ali uma situação que Shaul Hashaliach, ele estava perseguindo o povo, e ali menciona que ele viu um clarão de repente e ouviu uma voz que lhe falava em Lashon Ivrit, em língua hebraica, e dizia: Ani Yeshua, ou seja, eu sou Yeshua, tá? E nós temos aqui exatamente o nome Yeshua em hebraico, que é exatamente o que está escrito na Brit Hadashah, nas escrituras do Novo Testamento, que está na mão do povo de Israel, que acreditam nele, uma quantidade de pessoas lá em Israel que são judeus nativos que acreditam nele, tá? Então nós temos aqui, eu vou explicar para vocês o porquê que o nome Jesus não tem nada a ver com a Brit Hadashah, o Novo Testamento em hebraico. Por quê? Primeiro, porque o nome dele não pode ser Jesus, porque ele não nasceu no Brasil, ele não nasceu na Grécia para ter o nome de Jesus, ele não nasceu no Brasil para ser chamado Jesus, ok? Ele recebeu o nome nativo, judaico, tá? Então vamos lá. Por que o nome não é Jesus? Por que não pode ser Jesus? E por que o nome dele, o nome Jesus, não significa salvação? Primeiro, o único nome que significa salvação em hebraico é Yeshua, tá? Yeshua significa salvação, literalmente significa a palavra salvação. E por que o nome Jesus não tem nada a ver com o nome Yeshua? Primeiro, porque na transliteração já não tem como. Por quê? Na transliteração seria pegar as letras em hebraico do nome Yeshua e transformar e passar isso para o português. Então vamos lá. A primeira letra em hebraico é Yud. Yud representa a letra I e a letra Y do alfabeto português. Por que quando eles foram colocar o nome Jesus aqui, por que eles não colocaram o I? Por que colocaram o J? Sendo que no alfabeto português existe a letra Y e existe a letra I. Por que optaram em colocar o J? Outro detalhe. Depois que no alfabeto hebraico, na língua de Yeshua, na língua do homem judeu, do judeu que foi chamado erroneamente de Jesus, não existe letra J. Mais uma vez é o motivo pelo qual o nome Jesus não está de acordo com o texto da Brit Hadashah que está na mão do povo judeu, o povo de Israel. Depois, o nome Jesus não significa salvação, porque transliteralmente falando, ele não bate, ok? Ele não bate com o nome original. Jesus primeiro, a letra Shin, a letra Vav e a letra Ain. A letra Ain é a letra A, também equivale à letra A no alfabeto hebraico, por isso chamado de Yeshua, tá? Terminando com A no final. E aqui Jesus termina com S, ou seja, a transliteração do nome Jesus está totalmente errado, equivocado, tá? Não tem nada a ver com... Agora, eu separei aqui um nome em hebraico que bate com a transliteração de todos os nomes, tá? Da Bíblia, da heleniquigrafia, da Bíblia grega, da Bíblia latina, da Bíblia portuguesa, que é o nome em hebraico chamado Jesus. Jesus bate com Jesus, bate com Jesus e bate com Jesus, porque a transliteração aqui está correta, tá?
E vamos lá no significado. Interessante que Yeshua termina com A. Por que não terminou com A aqui? Por que terminou com S? Isso mostra que o nome Jesus está totalmente errado de acordo com a transliteração. Por que fizeram isso? Os padres, na verdade, fizeram isso. Tá? Para você, quando for chamar o nome daquele judeu, chamar ele de um nome errôneo, tá? Com significado errôneo. Por que os padres eles fizeram proposital? Para que você não alcance de fato a verdade, para que você não seja aí um salvo, tá? Em Yeshua. Você chamando ele de Jesus, você está equivocado. Você está chamando ele por um nome que não é o nome dele. Você está chamando ele de Jesus, que no hebraico significa será cavalo. Sus em hebraico significa cavalo. Jesus será cavalo, ok? Aqui está a transliteração correta de todos os nomes. Eu não vejo, ninguém nunca fez isso na internet, tá? Estou trazendo essa verdade aqui para vocês entenderem que Jesus é um nome que não significa salvação, tá? Você não vai conseguir ser salvo pelo nome Jesus, tá? Porque primeiro que existe essa distinção aqui, ó. O nome que significa salvação em hebraico é Yeshua, tá? Existe uma gramática, uma gama de concordância gramatical em hebraico que é mais provável que as pessoas sejam salvas pelo nome de Yeshua do que pelo nome Jesus, tá? Vou citar aqui uma concordância gramatical que tem o nome Yeshua e não é Jesus, tá? Não tem nada a ver com Jesus. Jesus do grego e Jesus do latim, não tem nada a ver com o nome original dele. Primeiro porque na transliteração está totalmente equivocado, está errado. Foi trocadas as letras, foi trocadas as palavras. E nesse vídeo eu afirmo, gente, se você que é cristão protestante acha que vai ser salvo, 99% da chance de você não entrar no reino dos céus é muito grande, só pelo fato de que você chama ele pelo nome errôneo e não chama pelo nome original, tá? 99% da chance de você não entrar no Shamaim, no reino dos céus, é muito grande, tá? Primeiro porque você está equivocado, você chama ele de Jesus, que na verdade você está chamando ele de Jesus, significa será cavalo. Isso é uma blasfêmia contra a pessoa daquele judeu que foi nativo de Israel e recebeu um nome judaico, um nome original, nativo na terra de Israel, ok? Tem nada a ver com Jesus. O nome dele é Yeshua. Tem nada a ver com Jesus, tá? Aqui está. Eu quero que apareça aí um teólogo, um mais sábio aí dos cristãos e venha me provar que eu estou errado nisso, tá? Não tem como me provar que eu estou errado nisso, tá? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, nenhum teólogo apareceu na internet e afirmou que o nome Jesus significa salvação. Eu desafio a qualquer pastor, a qualquer teólogo, tá? Que mesmo que venha da gregoriana aí, porque não tem, e venha me afirmar que eu estou errado nisso. Não tem, tá bom? Eu provo para vocês que o nome Jesus é um nome equivocado, não tem como levar as pessoas à salvação. E outra, é mais fácil você não entrar no reino do céu ainda. Por quê? Porque o próprio judeu, no texto de Matitiahu, da Brit Hadashah, ele afirma: passarão os céus e a terra, 5:17, passarão os céus e a terra, mas não passará uma letra Yud da Torá. É isso que ele afirma. Aí os padres da igreja católica escreveram a Bíblia e disseram assim: não passará uma letra J. Mentira, não existe letra J em hebraico, no alfabeto hebraico, tá? E o próprio judeu falou, para você que diz ser cristão protestante, acredita na pessoa do judeu, então vamos lá, vamos ver se você realmente aceita o que ele falou. Não passará uma letra Yud da Torá. E o que fizeram?